Gravar novamente. Muito boa noite. Essa é a nossa aula de gestão empresarial. A gente vai estar hoje, como sempre, começando a ver aí o nosso mapa de atividades. E hoje é a última aula antes da apresentação de vocês, que é a primeira nota da disciplina, que são os seminários. Como é que vai funcionar? Hoje a gente vai estar finalizando a parte de planejamento estratégico, vou mostrar para vocês metodologia BSC, e a gente falar sobre plano de ação também. E como é que funciona, pessoal? Depois dessa nossa aula, cada aluno vai estar apresentando, então, o planejamento estratégico, que consiste na análise SWOT, né? Nas questões internas e externas, na questão dos fatores críticos de sucesso, na definição de um objetivo e meta, e também de um plano de ação para atingir esse objetivo e meta. E aí nós vamos ver com isso que a gente termina dessa forma, então, o nosso planejamento estratégico. Nós vamos ter, nas próximas semanas, 3 próximas aulas, dia 12/7, 19/7 e 26/7, a apresentação de alunos. Nós vamos ver que na nossa disciplina nós temos 10 alunos. E aí, como é que nós dividimos? A cada aula, 3 alunos vão apresentar. Pessoal, vocês que estão vendo aí a aula gravada, eu vou postar isso também lá no nosso grupo. Se os alunos não apresentarem na data marcada, infelizmente não tem como considerar a nota, ok? A não ser que tenha alguma justificativa plausível. Então, ficam programados para apresentar no dia 12 de julho os alunos Arthur, Augusto e Emerson. No dia 19 de julho, ficam Francisco, o Heitor e o João Gabriel. E, por fim, no dia 26 de julho, Magno, Maria Vitória, Maurício e Pedro. Tranquilo, Emerson? Entendido aí? Ok. Se você tiver contato com seus colegas aí, avise a eles, por favor. Ok. Tá bom? Bom, então, finalizando, já que hoje nós vamos finalizar a parte de planejamento estratégico, né? Nós, na última aula, vimos, só um minutinho, nós vimos na última aula que a análise SWOT, ela dá uma série de parâmetros para a organização. Setores que a empresa está bem, setores que a empresa não está bem. Mas nós vimos que as organizações, elas não têm condições de tratar todas essas demandas de uma única vez. A essa empresa, ou esse setor, falta aí recursos financeiros, recursos materiais, recursos pessoais, né, recursos humanos. Então, a empresa, ela, dependendo aí do quadrante que ela está, ela vai fazer, então, a chamada análise estratégica de prioridades. E o que é essa análise estratégica de prioridades? São os fatores críticos de sucesso que a gente mostrou na última aula, onde esses fatores consistem da empresa escolher o que ela vai fazer primeiro. Nós deixamos com vocês lá um exemplo de planilha, que está lá no Drive, que vocês viram essa análise SWOT na prática, onde a empresa faz essa análise SWOT, tem os chamados fatores internos e os fatores externos, né, na análise, e aí, uma combinação de probabilidade e gravidade. O que é probabilidade? A chance de essa coisa acontecer. E gravidade, o impacto que ela traz na empresa. A empresa, então, combinando os fatores, né, multiplicando probabilidade por gravidade ou benefício, ela tem um impacto. E aí a empresa, então, escolhe, desses vários fatores que ela elencou, qual ou quais serão aqueles mais críticos. Aqui, por exemplo, nessa empresa, essa empresa é uma empresa real, de vários fatores que a empresa pontuou, somente alguns
é que ela vai começar a tratar. E a gente vai ver coisas bem peculiares, bem comuns, né? Pandemia. Ela não tem como tratar, né? Mas ela tem como se preparar, colocando quem puder trabalhar de casa, fazendo aí um afastamento, isolamento das pessoas, fazendo exames, colocando, por exemplo, torneiras, sabão, distribuindo máscaras, colocando álcool gel no ambiente de trabalho. Então, ou seja, a empresa ela pode não eliminar, mas ela pode mitigar alguns dos riscos. E isso são chamados fatores críticos de sucesso. Os itens de maior impacto, né, são aqueles listados com nota maior do que 6, nesse caso aqui, é que vão ser, então, efetivamente tratados. Mas só, gente, que antes da gente começar efetivamente a tratar, a gente vai mostrar aqui uma metodologia que as empresas usam também na hora de implementar esses fatores críticos de sucesso. Que metodologia que é essa? É a metodologia chamada de BSC, que é o Balance Scorecard. O que é o Balance Scorecard, pessoal? É um poderoso conceito que ajuda as organizações a cumprir a estratégia. Como é que ela faz isso? O BSC é uma metodologia desenvolvida por 2 professores de Harvard, o professor Kaplan e Norton, que consiste em você pontuar, né, e implementar a estratégia em táticas, né, em quadrantes relacionados. O que é isso, pessoal? O BSC tem o nome de Balance Score porque ele é um método balanceado ou equilibrado de você definir metas e objetivos para a sua empresa. Ele é equilibrado ou balanceado porque ele tenta controlar o desempenho da empresa de vários aspectos essenciais. Esses vários aspectos são finanças, clientes, processos internos e funcionários. Lê para a gente aí o que é BSC, por favor, Emerson. Os indicadores de desempenho são instrumentos utilizados para a medição de dos resultados, dos esforços em relação ao atingimento dos objetivos perseguidos. O termo balanceados faz referência ao fato de a estratégia estar balanceada. São importantes os objetivos financeiros e os objetivos dos clientes, da sociedade, das várias áreas da empresa e dos colaboradores em geral. É a sinergia necessária que a organização possa executar sua missão com sucesso. Então, como é que funciona isso, pessoal? A empresa, então, ela tenta fazer, na hora de estabelecer metas, metas que não sejam somente financeiras. O que quer dizer isso, pessoal? A maior parte das empresas, elas adotam metas financeiras que não se sustentam no longo prazo. Então, vamos pegar aí, por exemplo, uma Vivo, uma empresa de telecomunicação em geral. Elas querem aumentar o número de clientes, colocar mais clientes, mais telefones, mais linhas telefônicas, que as pessoas migrem para os seus planos. Isso é uma meta puramente financeira. Por quê que ela não é sustentável? Porque a gente vai ver esse ciclo que as empresas que têm metas simplesmente financeiras, elas têm um boom de aumento de clientes e logo depois elas não conseguem mais ter atendimento a esses clientes. E aí entra os famosos processos, reclamações do PROCON, e essas empresas acabam, então, tendo limitação no atendimento de clientes e processos. Então, em outras palavras, elas têm ganhos financeiros no primeiro momento, só que aí, como elas não têm também métricas de avaliar se o cliente está satisfeito, elas acabam por perder esse cliente, por deixá-lo insatisfeito. Como elas não têm também metas de tornar seus processos melhores, mesmo com mais clientes, elas também acabam tendo prejuízo. E aí acabam, então, não qualificando seus funcionários. Então, a gente tem o que a gente fala de um processo que não se sustenta, porque as metas estão definidas somente num parâmetro, somente, né, num pilar aí.
Então, o que é o BSC, gente? O BSC é quando a gente estabelece metas em 4 pilares. O que é isso? Esses pilares, eles são o pilar financeiro. A empresa, é lógico, ela quer aumentar o número de clientes, ela quer aumentar a venda, ela quer aumentar o número de produtos circulando, o que a gente chama de market share. Só que aí, ela tem, além dessa meta financeira, ela tem que ter também uma meta de clientes. O que é isso? Ao mesmo tempo que ela almeja aumentar o número de clientes, market share, ganho financeiro, ela tem que estar avaliando se esse cliente continua satisfeito. Por quê? Porque se ela tiver essa meta financeira sendo atendida, mas o cliente insatisfeito, vai acabar esse cliente saindo da empresa. E ao sair da empresa, essa meta financeira, num primeiro momento, ela pode até dar certo, mas depois disso ela não, o cliente não volta mais. Então, as empresas precisam ter essa meta, né, financeira, mas também meta de clientes. E nos processos internos, também. Elas precisam ver os gargalos, melhorar os seus processos, ter um desempenho melhor dos seus processos, que aí também elas vão conseguir fazer com que o cliente fique mais satisfeito e que essa meta financeira também fique sustentável. E, por fim, gente, além dela ter os processos também funcionando, elas têm que ter seus colaboradores também preparados, treinados, para que assim ela também tenha os seus processos funcionando, clientes satisfeitos e também, como a gente já disse aí, a condição financeira perene ou sustentável. E como é que funciona isso, pessoal? As empresas, então, de acordo com aquela análise de fatores críticos de sucesso, elas definem vários objetivos e metas em diferentes pilares. Como é que funciona isso? Eu vou avaliar o meu processo e vou estabelecer objetivos para o meu processo financeiro, para as minhas questões de processo interno, para mim ter indicadores que mostrem se o meu cliente está satisfeito e também se os meus sistemas e os meus colaboradores estão também aprendendo a lidar com a situação. Isso gera o que nós chamamos de mapa estratégico, que é um diagrama que eu posso ter aí a sustentabilidade das condições da minha empresa. Então, por exemplo, uma empresa de voos, né, uma empresa aérea, eu almejo a rentabilidade, mas para ter essa rentabilidade eu tenho que ter uma série de coisas funcionando. E como é que são essas coisas funcionando? Então, no pilar financeiro, eu tenho a minha meta, rentabilidade. Mas essa rentabilidade vai ser conseguida com a minha estratégia de ter menos aviões com mais clientes, ou seja, uma maior ocupação dos aviões. Para eu ter mais aviões, ou melhor, menos aviões e mais clientes, eu tenho que ter, então, uma condição de processos melhores. Voos pontuais, sem atrasos, e preços mais baixos das passagens. Isso vai fazer com que o meu cliente seja melhor atraído. Para isso acontecer, eu tenho que ter uma rápida preparação de solo e também uma maior eficácia das pessoas que estão trabalhando. E aí eu tenho que treinar essas pessoas, tanto quem vai preparar o avião para decolar, quanto também o pessoal de terra, para que isso seja viável. Então, gente, rapidamente a gente vai ver que eu tenho, então, que estabelecer padrões, objetivos, metas, para que essas várias diretrizes ou esses vários pilares possam funcionar. É lógico, gente, que a meta, o objetivo, é a intenção, mas a meta é o resultado, o número. Como é que eu posso acompanhar e medir se isso vai estar funcionando? Alguma dúvida até aí, Emerson? Não, tranquilo. Em outras palavras, né? Uma pizzaria, por exemplo,
A perspectiva financeira da pizzaria é aumentar a receita, melhorar os lucros. Para que isso aconteça, eu tenho que fidelizar e atrair mais clientes. Para que isso aconteça, eu tenho que melhorar a qualidade das pizzas, ampliar a oferta de produtos e ter um sistema eficaz de entrega. Para que isso aconteça, eu tenho que ter uma equipe preparada, um ambiente positivo e um sistema que possa monitorar. Então, a gente vai ver que isso tudo é muito amarrado um no outro. E aí, gente, eu vou ter em cada uma dessas perspectivas, a financeira, a de clientes, a de processos internos, de aprendizado e crescimento, um objetivo e uma meta. Por exemplo, na perspectiva financeira, aumento de receita. Qual que é a minha meta? Aumentar em 20% a receita. Na perspectiva de cliente, atrair e fidelizar cliente. É ter um número de clientes novos, ou ter o cliente tanto satisfeito. No processo interno, melhorar a qualidade das pizzas, reduzindo o número de reclamações. O sistema eficaz de entrega, eu tenho um tempo de entrega de no máximo 30 minutos. E no aprendizado e crescimento, eu ter, por exemplo, treinamento, 60 horas de treinamento, no mínimo, por ano, pelos funcionários. Então, aqui, gente, eu tenho indicadores e objetivos em todas as perspectivas. E aí essa empresa não vai ser, por exemplo, como uma empresa de plano de saúde, que você tem aumento de número de clientes, mas você não tem estrutura para atender, você não tem pessoal preparado para atender. E aí, como é que a gente implementa o BSC? A gente tenta visualizar, dentro daqueles problemas principais que a gente teve, né, nos fatores críticos de sucesso, a gente tenta visualizar nas dimensões, indicadores, né, objetivos e metas para eles. Então, na prática, pessoal, como é que a gente vai fazer isso? Aquele arquivo que eu disponibilizei para vocês, que é o exemplo de SWOT e fator crítico de sucesso, que eu mostrei agora mesmo, que tem aqui, né, o impacto, e vocês classificaram, então, de acordo com a probabilidade e gravidade, o impacto, a gente vai estabelecer objetivos e metas também de acordo com a realidade dessa empresa. Então, por exemplo, essa empresa, ela tem o objetivo de avaliar e aumentar a assertividade das propostas feitas. Né? O que é isso? Tenho 10 orçamentos na empresa. Então, desses 10 orçamentos, eu quero ganhar 3, no mínimo, 4, ou aumentando isso ano a ano para 10. Eu posso estabelecer uma meta para esse indicador, mas muitas vezes isso não depende só da minha empresa. Depende do que o concorrente oferece, depende do mercado, depende de uma série de coisas, depende do cliente. Então, gente, alguns objetivos eu posso ter meta, outros eu já não preciso, ou não tenho como ter meta, eu tenho que ter um acompanhamento. Então, nesse objetivo de finanças, por exemplo, eu coloquei somente para acompanhamento, porque não depende só de mim. E aí, gente, como é que eu vou medir isso? Percentual de proposta realizada por propostas fechadas. Qual que é a periodicidade que eu vou medir isso? Mensal. Que ações que eu vou tomar? Quem vai ser o responsável? Então, nesses objetivos, eu vou traçar também um plano, né, para que esse objetivo seja atendido. Na perspectiva de cliente, cumprimento da programação, entregar 90% do que eu previ dentro do prazo. Aumentar o índice de satisfação do cliente, ter no mínimo 80% de resposta entre bom e ótimo. Aumentar a qualificação dos funcionários. Cumprir pelo menos 90% do plano de treinamento. Garantir o cumprimento de jornada dos funcionários. Também. Então, aqui eu tenho vários pilares, seja finanças, seja cliente, seja aprendizado, seja processo, para que a gente tenha tudo isso medido. Por quê, gente? Como é que eu vou implantar as coisas se eu não medir antes como é que está? Eu vou implantar uma série de alterações, de alternativas na minha empresa, mas eu não medi como é que está a satisfação do cliente antes.
Então, eu meço e começo, então, a fazer o chamado plano de ação. Emerson, alguma dúvida até aí? Na planilha do BSC? Eu só estou tentando fazer a ligação com a outra planilha, né? Ele puxou itens da outra planilha? Não. Por enquanto, aqui, ele não está puxando itens da outra planilha. Os itens da outra planilha vão ser puxados aqui nesse 5W2H, que eu vou mostrar agora. Como é que são esses objetivos? De acordo com esse contexto aqui, você vai ver uma série de coisas que estão favoráveis e desfavoráveis. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma mão de obra que está disponível na região, mas eu tenho que treinar esse pessoal que vai chegar na minha empresa. Eu tenho reinício das operações com a Samarco, então eu tenho condição de participar mais em concorrências. Né? Eu tenho aqui, por exemplo, a empresa, deixa eu pegar um aqui, que deu alto. Eu tenho um bom conhecimento operacional, tenho uma boa infraestrutura, tenho, né, tenho essas forças. Então, o que eu vou fazer? Tentar fazer com que essas forças façam com que o meu cliente fique mais satisfeito. Então, relacionado com esses itens mais críticos aqui, eu estabeleço objetivos e metas, mas eu ainda não estou corrigindo esses itens críticos. Esses itens que estão aqui com nota muito alta, que eu vou tratar para que esses objetivos sejam atingidos, eles estão numa outra planilhinha que está aqui como exemplo, que é o 5W2H. Então, vamos falar um pouquinho do 5W2H, que aí você vai entender melhor a ligação entre eles aí. Bom, gente, como é que funciona? Como é que eu implemento, normalmente, as ações numa empresa? Normalmente, eu implemento essas ações numa empresa numa chamada matriz de planejamento, que é muito utilizado a técnica do 5W2H, ou em português, 4Q em POC. O que são esses 5W2H? É uma ferramenta simples, mas que ajuda para que a gente possa planejar ações que vão ser implementadas, onde eu pergunto, nos 5 Ws, o que, quem, quando, onde, por quê, quanto, como e quanto. Como é que é o 5W2H, gente? Eu faço uma planilha de plano, né, com essas ações que foram priorizadas lá no fator crítico de sucesso, e aí eu defino com detalhes como é que essa ação vai ser desenvolvida, como vai ser implementada, quem vai ser o responsável, quanto isso vai custar, onde. Algumas perguntas são óbvias, onde? Na empresa, no setor, né? Mas eu, respondendo ao máximo possível essas perguntas, eu tenho um plano detalhado de como que eu vou fazer para corrigir aqueles problemas. E aí, respondendo no máximo que eu puder, essas perguntas, essas 7 perguntas, né, que a gente viu aí a tradução do inglês, a gente começa a fazer um plano mais robusto para tratar problemas mais que prejudicam mais a empresa. E, normalmente, gente, essa matriz de planejamento ela é feita na forma de uma planilha. É uma tabela onde a gente coloca todos esses itens e acompanha também o status, se ela está implementada, se ela está ativa, se ela já está em implementação ou se ela não deu, foi cancelada. Então, essa essa matriz de planejamento, ela ajuda não só na implementação, mas também no controle, para que a gente veja, né, se tudo aquilo que a gente teve como ponto crítico na análise SWOT está sendo resolvido. Então, como é que funciona na prática, naquela planilha que a gente viu? Eu vi lá, por exemplo, que há mão de obra disponível na região, na análise de contexto. Vamos imaginar aqui, pandemia do Covid. Tá? Então, vou vir aqui e colocar
que essa falhou, essa não tá aqui não. Então, o risco, gente, que a gente tem é elevado aqui, foi pandemia do Covid. Isso foi classificado lá como uma ameaça. Então, posso vir aqui, puxar na minha planilha lá que isso é uma ameaça, pandemia do Covid. Isso foi uma ameaça. A ação macro que eu falei que eu vou tomar, lá também no fator crítico de sucesso, foi monitoramento das ações do governo e do Ministério da Saúde. E aí? Mas só isso já é uma ação? Não. Essa é uma ação muito pouco detalhada. Agora, então, eu vou detalhar essa ação com algumas ações que eu defino o que, quem, quando, que são as perguntas que a gente viu lá do 5W2H. Então, por exemplo, o que eu vou fazer? Trabalho remoto. Colocar alguns trabalhadores, ou colocar trabalhadores da área administrativa em trabalho remoto. Quem vai fazer isso? Vai ser... Aí, gente, eu posso colocar o nome da pessoa ou eu posso colocar o cargo da pessoa. O que mais você acha, Emerson? Que pode ser... Então, aqui vai ser o Emerson, por exemplo. Isso a partir, sei lá, de junho de 2021. O Emerson, está me ouvindo aí? Sim. Por exemplo, nesse caso lá, já que a Covid deu um valor elevado, a gente tem que priorizar e colocar uma ação para ela. Eu estou indo só nas ações que deram maior peso, né? O que mais que eu posso fazer, além de colocar trabalhador da área administrativa? Que outras ações eu posso tomar? Fazer testes, né? Semanais ou quinzenais nos colaboradores. Quem vai fazer isso? O José. Também a partir de julho de 2021. Tá. Depois eu vou entregar EPIs, máscaras aos colaboradores. E vou, por fim, afastar, colocar, distribuir álcool gel no ambiente. Os ambientes de trabalho. Então, notem vocês que eu vou fazendo o plano aqui, vou colocar o Emerson e o José aqui também. Conforme eu vou fazendo, então, o plano, pessoal, eu vou detalhando o que, quem, para tratar aquela ação que na análise de contexto deu um peso maior. E vou avaliando, por exemplo, nessas ações, se isso está sendo eficaz, se isso está sendo suficiente para poder minimizar essa ameaça ou aproveitar essa oportunidade. Então, e daqui eu vou avaliando também se não só se essas ações estão sendo feitas, mas também se aqueles meus objetivos e metas estão sendo atendidos. Por quê? Porque se eu tenho aqui, por exemplo, treinamentos, né? Eu vou dar treinamentos aos meus colaboradores. Esses treinamentos estão sendo suficientes para reduzir, por exemplo, ameaças como pandemia? Estão sendo suficientes para eu ter, por exemplo, um maior valor de respostas favoráveis dos clientes com relação à satisfação? Então, gente,
Análise de contexto, aí a gente levanta todos os pontos que não estão bem na empresa, quantificando aqueles que são prioritários. Nas ações, a gente divide, então, ações mais detalhadas para tratar aqueles pontos prioritários. E nos indicadores, eu vou acompanhando o impacto dessas ações, à medida que elas estão sendo realizadas, nas finanças, nos clientes, nos processos internos e no aprendizado da empresa. Em outras palavras, análise de contexto, SWOT, diagnostica as ações, eu implemento para corrigir aquilo que foi diagnosticado, e no objetivo e meta, eu acompanho se isso que foi realizado está surtindo efeito. É como se você fosse no médico, o médico manda você fazer uma série de exames, que você está sentindo uma série de dores. Pelos exames, ele vê o que está ruim e te dá vários medicamentos ou formas de tratamento. E aí, de tempo em tempo, você volta ao médico acompanhando se os seus indicadores, se as suas taxas estão voltando ao normal e se você está sentindo menos mal, menos dores. Basicamente, gente, o planejamento estratégico da empresa, ele visa fazer isso. Diagnosticar, tratar e acompanhar. A gente pode fazer até mudar essa planilha de lugar, porque os objetivos podem vir depois das ações. Primeiro eu estabeleço, então, faço análise de contexto, tomo as ações, então, vejo se os meus objetivos estão modificando aí, melhorando. E aí, pessoal, o que vocês vão ter que entregar para a gente? Justamente, né, uma análise, pode ser nessa planilha modelo, na empresa ou no setor onde vocês trabalham. Quer comentar alguma coisa, Emerson? Tem alguma dúvida? Vai ter que fazer essas 3 planilhas ou... Não precisa ser completa, né? Mas você vai ter que levantar algumas forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, a questão interna e externa da sua empresa. Dessas ações, você vai ter que priorizar aquelas que são mais críticas, tratar e falar como é que você vai acompanhar o efeito dessas ações por meio dos seus objetivos e metas, ou indicadores. Então, não precisa necessariamente você ter esse número aqui todo de ações, que está aqui na planilha exemplo. Mas pelo menos algumas das mais críticas que você tem aqui na análise de contexto, você vai ter que levar para essa planilha. E definir, desculpa, gente, e definir também objetivos e metas. Esse é o trabalho para apresentar, né? Na próxima. Esse é o trabalho que vocês vão apresentar nas datas aí. Recapitulando as datas, deixa eu abrir aqui novamente. Recapitulando as datas, deixa eu ocultar aqui essas 3 colunas. As datas são, então aqui, Arthur, Augusto e Emerson, no dia 12 de julho. Francisco, Heitor e João, Gabriel, no dia 19 de julho. E o restante da turma, no dia 26 de julho. Caso os alunos não apresentem essa análise, né, das empresas, aí a gente não tem como passar isso para frente não, porque depois disso nós temos mais conteúdo aí. Alguma dúvida, Emerson? Não, ok. Bom, gente, essa era a aula de hoje, então. Mostrar para vocês, né, os indicadores e o plano de ação. Então, semana que vem, usando essa planilha, que está disponível tanto no AVA quanto também no Google Drive, vocês vão estar fazendo, então, essa apresentação aí. 3 alunos por dia. Beleza? Tranquilo, então, Emerson? Ok, tudo certo. Então, boa noite. Boa noite, valeu, obrigado, hein? Até mais.